agora foi. Vanessa tá até em pé agora. O que aconteceu? Precisei entrar pelo celular, pelo Eu acho que é pelo computador, eu acho que não dá. Ah, faz no computador, Tati. Tava no Eu acho que foi notebook, isso. aham. Ai, gurias, eu tinha até preparado uma trilha sonora pra vocês. Eu vou tentar, então, tá? Que estamos Tenta, aqui. vamos tentar. Vai lá. Tá dando pra ouvir? Tá bem baixinho. Tá baixinho, mas tá dando. Onde nós O Gabriel chegou. Agora Muito sim. bem, agora sim. Valeu a pena, né, gente? Valeu. Boa tarde, gurias. Então, primeiramente agradecer o convite de vocês. Tomar um cafezinho aqui com vocês. Estamos morrendo de saudade. Tá pronto o cafezinho aí? Cadê a xícara? Tá. Tem Meu chimarrão. Ah, gaúcho, né? Gaúcho veio de chimarrão. Tá bom que é cuia do Grêmio. Vocês reconhecem. Ah, sim. Presente de formatura de vocês, não foi? Ah, Que a gente recebeu vocês. Para vocês que estão nos assistindo entenderem que a história do cafezinho, ó, é antiga. Aham. O dia que A nossa vocês pausa nos pra cá. presenciaram, não saberiam que estaríamos aqui hoje. Não. não. Eu acho que a gente nem imaginava, né? Aline. Simone. Simone Celau. Boa tarde, Simone, Luana. Que legal. Sejam bem-vindas, meninas. Esse aqui é o Pausa para o Café. Um espaço que a gente idealizou para trazer os amigos, trocar uma ideia, conversar, falar sobre vida, advocacia e matar um pouco da saudade, já que a gente está tão longe. Sejam bem-vindas. Sigam a nossa página, @dvpet. Querendo conversar, chama eu e a Aline que a gente adora um papo. Adoramos trocar ideia com o pessoal. No ADVPet, na verdade, é o nosso perfil que a gente produz conteúdo para advogados, né? Principalmente falando sobre nicho e tal, compartilhando um pouco de tudo que eu e a Vanessa estudamos e tentamos aplicar, né, no direito, desde quando a gente resolveu empreender na advocacia. E a gente tem um outro perfil que é o Jurídico Pet, que é o que a Vanessa está acessando a live hoje, mas que esse é focado para empreendedores aí do segmento que a gente atua, que é o mercado pet, que até hoje a gente tem ali, ó, tem gente acessando também para participar da nossa live, né? Então sejam todos bem-vindos. O nosso pausa para o café normalmente é na quinta-feira. E essa semana, em funções dos compromissos nossos profissionais, a gente não conseguiu. Então, excepcionalmente, nessa semana está sendo na sexta-feira. É o nosso sextou, né? Sextou. Então vamos conversar então um pouco, apresentar um pouquinho mais os nossos amigos e colegas, né? Vamos conversar então um pouquinho antes do direito, né? Tati, Carlos, contem para nós o que vocês trabalhavam antes de escolher o direito e antes de escolher a advocacia como profissão, né? Então, posso começar? Eu trabalhava numa indústria, eu trabalhava na área de recursos humanos, né? Foi então lá em 2009, quando eu iniciei na área de recursos humanos, que me chamou a atenção o direito do trabalho em si, né? Então eu sempre digo que, em verdade, o que me levou a fazer o direito foi o direito do trabalho, né? Então eu já iniciei a faculdade muito certa de qual era a área que eu atuaria, né? E estou muito feliz de poder, enfim, há quase 4 anos de formada, exercer, então, a advocacia na área trabalhista, né? Concluí também a pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E hoje, em parceria aqui com o Carlos, eu estou expandindo os horizontes, aprendendo iniciando em outras matérias, né? Principalmente Direito Previdenciário, que o Carlos é especialista e que eu entendo que, enfim, tem tudo a ver com o direito do trabalho, se complementam, né? Esse é um pedacinho aí da minha história. E da história da Tati, só antes do Carlos vir se apresentar também, né? É muito interessante, a gente estava conversando um pouco antes da live, né?
que no caso dela, ela escolheu a área de atuação antes mesmo de escolher o curso, né, Tati? Isso. Ela escolheu trabalhar com o direito trabalhista, né, para depois escolher o direito, porque era a ferramenta e a forma como ela ia instrumentalizar isso, né. Isso é interessante porque muitos advogados, o maior desafio depois que se formam é escolher a sua área de atuação. E acabam muitas vezes sendo advogando de forma generalista, né, e pegando tudo quanto é caso e tal, porque não conseguem definir qual área que vão atuar. E na verdade a Tati, ela escolheu antes o direito trabalhista e depois a faculdade inteira já tinha muito isso em mente, né, tanto é que a própria prova da OAB tu fez na área trabalhista, né? Fiz a prova do OAB, TCC na área trabalhista. A minha formação foi toda focada para a área trabalhista. Já com isso em mente. Isso. Então tá, Carlos, agora tu conta aí pra nós um pouquinho da tua história até chegar no direito. Até chegar no direito. Foi longe a minha história. Eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Eu trabalhei com meu pai. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Meu pai era autônomo, né? Trabalhava na construção civil. E ele me levava para auxiliar ele. Então, com 13, 14 ali, eu já estava trabalhando com ele. Com 15 anos, eu consegui meu primeiro emprego, né? De office boy, numa indústria aqui perto. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o pai, eu percebi que eu precisava sair, que é uma profissão digna, só que é uma profissão que judia demais, né? E pesada, né, Carlos? É muito pesado, e aquilo ali eu não queria para mim. Eu vi todo o que ele passou no decorrer da vida dele, o trabalho insalubre, enfim, e consegui, felizmente, ali com 15 anos, começar a sair um pouco desse ramo e comecei a trabalhar como office boy. De office boy fiquei ali um pouco, depois passei para vendedor. De vendedor, eu fui para motorista, voltei para vendedor, trabalhei na Dell também, num pós-vendas, como vendas direto, e sempre tive uma curiosidade e um desejo de trabalhar numa empresa bem próxima aqui, que tipo todo guri que sempre nasceu e se criou aqui na cidade, eu acho que é a única empresa também que tem, né? Não tinha. É grande, né? Não tinha. Várias oportunidades, né? Muitas possibilidades, pensei, né? Eu vou ter que trabalhar nessa empresa aqui. No fim, acabei fazendo 2 cursos técnicos para tentar entrar ali e consegui entrar em 2010 para trabalhar ali. Só que ali já era um pouco diferente, era na linha de montagens e produção, enfim, mas que exigia esse curso técnico. Trabalhei durante 5 anos até começar a pensar se era aquilo ali mesmo que eu queria para mim, né? Na verdade, eu tinha o sonho de trabalhar ali, gostei, realizei, mas foi muito bom. E comecei a me questionar para ver se realmente era aquilo ali que eu queria para mim pro resto da minha vida, né? Gostei porque muitas demais. coisas a gente almeja e aí não sabe ao certo o que que é. Até o direito, né? Como a gente estava comentando, né? A gente queria advocacia, mas a gente nem sabia no início o que que era advogar, né? E aí a questão da empresa, eu acho que é a mesma coisa, né? Todo mundo fala que é muito bom, que tem que trabalhar lá, que dá uma estabilidade, que aquela empresa é boa. Aí quando tu chega lá, que tu vai avaliar mesmo, tá? Mas eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida, é isso que vai ser feito. Sim, Mas no caso do Carlos, assim, o que eu acho mais legal na história dele é a persistência. O Carlos colocou Ele queria e chegou. E era um objetivo fora da curva, fora da realidade dele, que era trabalhar nessa empresa, e ele depois cursar faculdade, depois ser advogado. Ele entrou no rumo e só descansou quando entrou na empresa. Assim, então, isso eu vejo assim, como um dos pontos mais positivos da história do Carlos e que dá orgulho de ser amigo também, né? Sim, e depois disso, gente, o que aconteceu? A Tati foi querer estudar. Foi querer. Aí Inventou isso. começou. A culpa é toda minha. Aí eu não vou poder ficar para trás, né? Aí o que eu fui fazer? Engenharia de produção. Comecei fazendo engenharia, a Tati, ela fazia no campus, né? E eu fazia no DC. Então, ela ia até o
Campo Central. Na verdade, tu trabalhava lá, né? Trabalhava lá, isso. Quando ela retornava, ela me buscava e ela toda contente e eu indignado. Folgada. Não sabia nem o que estava acontecendo. Tipo, engenharia exatas, né? Então, tipo, é muito cálculo, é muito maçante. E deu 2 semanas, na segunda semana eu apareci lá, me descia lá porque eu queria trocar de curso. E acabei ingressando para o direito. Né? E Do nada, sentou do lado da Tati na sala de aula. Oi, colega! Me empresta uma caneta. Empresta a caneta. Na real, Tati, Passa uma cola. na engenharia ele não conhecia ninguém, ele não tinha de quem colar, daí ele foi pro direito pra colar de ti. Isso mesmo. Só falar assim, anota aí, Tati, que eu não trouxe caderno. Não, mas acontecia muito disso. Fazia um semestre à frente e depois eu pegava o caderno e eu sabia de tudo, sabe? Aquele cara que já sabe, não é porque eu sei, está ali, era o meu professor. Já estava anotadinho. É. Até o exemplo, né, Carlos? Mesmo exemplo. Tudo resumido, mastigado, tudo. Já deixava É a tudo Tati caminhado. super dedicada. Só que no final, quem é que ganhou o aluno de destaque? Carlos. Ah. Mas também, né, cara? Tu deixou ele no caminho certo, né? Sim. E foi isso, gente. Aí, então, eu comecei a estudar, me apaixonei pelo direito. Não sei como é que eu vou te dizer assim... Não tinha nem noção do que se tratava o direito. Tipo assim, eu nem imaginava, nunca imaginei que eu poderia um dia me tornar advogado. E hoje eu sei que, na verdade, eu nasci para ser advogado, né? Porque eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, né? Eu já fui ajudante do meu pai, pedreiro. Eu já fui office boy, já fui motorista, já fui vendedor. E no direito eu não me vejo fazendo outra coisa. Então eu estou realizado, estou tranquilo. E é isso, gente. Estou fazendo o que eu gosto. Eu acho interessante, né, que foi o que tu falou, assim, que tu fez vários cursos técnicos que são das áreas de exatas, né, de elétrica, né, de mecânica, e depois começou a fazer engenharia que era das exatas, e aí que não sabia que, na verdade, assim, o que tu gostava mesmo era de humanas, né? Tanto é que tu falou assim, nesses vestibulares todos que tu passou, tu gabaritava português e as matérias de humanas, mas ia para as faculdades de exatas, né? Sim, é bem isso aí. Não. Na verdade, eu fiz 3 cursos técnicos. Eu fiz um do Senai. Na verdade, eu tinha acho que uns 16, 17 anos, eu consegui concluir a mecânica básica. Aí eu me direcionei para um outro ramo que era de vendas. Só que depois eu voltei a querer trabalhar nessa empresa e aí eu comecei a fazer o curso técnico. Fiz técnico em eletrônica e técnico em mecânica. E quando eu ia fazer essas provas, eu gabaritava o português, sabe? Conhecimentos gerais e nas exatas eu era um horror. E tu insistiu na exata. Mas eu gosto, né? A teimosia, mas eu gosto. Eu não tinha como saber, né, que Sim. o meu futuro era outro. Mas enfim, que bom que chegou e que teve a Tati aqui para me incentivar. E hoje em dia a gente está tocando firme. E o Carlos, me diz uma coisa, a gente nem chegou a falar nesse tópico de hoje de tarde, mas tu acha que essa tua experiência com vendas, ela te trouxe uma bagagem, assim, para fechamento de contratos? Eu te pergunto porque essa é uma das minhas maiores dificuldades e foi uma das coisas que eu e a Aline, a gente desenvolveu muito no último ano. A gente tem buscado muitos cursos de marketing, de vendas, oratória, fechamento de contratos, porque na vida real ninguém ensina a gente a vender. E falar sobre vendas na advocacia é um tabu, o pessoal não fala, falar em dinheiro é feio. E eu não penso assim, para a gente prospectar cliente, a gente precisa ter essas técnicas mais aguçadas. Tu acha que essa tua experiência, assim, ela te trouxe alguma vantagem competitiva de mercado? Ou já te trouxe uma bagagem de atendimento? Como que tu vê isso? Claro que trouxe. Assim, retornando um pouco ali na história, antes ainda, depois que eu ingressei na faculdade de Direito, eu estagiei na Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública, ela me deu a oportunidade de trabalhar muito em atendimento direto com o público.
nós fazíamos 20 atendimentos diários, né, entre 3 colegas. Então, aquela experiência ali em atendimento já, né, já me deu, digamos assim, uma bagagem de 10 anos de advocacia. Tipo, e para fechamento de contrato, as vendas, período que eu trabalhei com vendas, que foi na base de uns, se colocar tudo na ponta do lápis ali, uns 7 anos, influenciou muito, que eu trabalhei em algumas empresas que exigiam muito, sabe? Que é a Bompar, trabalhei na Souza Cruz também, que são empresas multinacionais, que tem todo um sistema de sistema Lean, que eles chamam, de procedimentos que tu tem que seguir, metas, enfim. Também trabalhei na Ducati, uma imobiliária, que também, assim, é bem agressivo, sabe? Só que o que acontece? A faculdade não te ensina, né? A negociar esse tipo de situação, como vender teu produto, como tu colocar, como, digamos assim, como tu valorizar o teu trabalho, né? Porque a gente vê tipo assim, nada contra os advogados, mas tem advogados que acabam fazendo leilão, né? Começam a torrar preço e aí o que acontece? A mão de obra, ela começa a ficar desqualificada, né? Pelo meu ponto de vista. Porque tu não consegue, digamos assim, dar uma atenção para o cliente como ele merece, tipo, cobrando... Quando tu precisa de muitos clientes. Então eu vejo assim, ó, a venda, ela me trouxe essa experiência de como tu cobrar, como tu te comportar, como tu vê a necessidade do cliente, o que tu vai oferecer para ele. Então, assim, ó, é todo um contexto para te chegar no cliente, para explicar para ele que o teu trabalho não é apenas entrar com uma ação, mas, na verdade, tem todo um trabalho por trás daquilo ali, que dá, digamos, um exemplo, né? Um previdenciário, que é que eu atuo muito. Muitas vezes as pessoas falam, doutor, eu quero entrar com uma aposentadoria. Mas ele não se dá conta que aquela aposentadoria dele é o que vai sustentar ele pelo resto da vida dele, entendeu? Né? Aquilo ali que vai ser o provento dele e da família dele. E daqui a pouco, para mim poder fazer um serviço de qualidade, eu preciso também cobrar um valor justo. Eu não estou falando aqui um valor acima do de mercado, mas um valor justo. Né? Então é mais ou menos nesse sentido que tu tem que trabalhar com o cliente, ser bem transparente, dizer para ele quais são as fases do processo, que o processo pode sim demorar, que na verdade muitas vezes as pessoas vendem um serviço rápido, mas isso não existe, né? Tipo, não tem tu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou tu faz um serviço de qualidade e tu consegue a médio, longo prazo, às vezes curto prazo também, largar esse serviço para ele e ele ficar satisfeito contigo e te procurar do que tu vender alguma coisa que tu não consiga passar para ele. Então, uma coisa que eu aprendi muito com vendas é isso também. Nunca promete o que tu não vai conseguir cumprir. Porque aquele cliente ali vai ser aquele cliente que vai te indicar para outro, vai te indicar para outro e assim por diante. Entendeu? Essa questão até dessa tua visão comercial, né, já que tu trabalhou muito tempo com vendas, a Vanessa sempre comentou muito, né, o Carlos tem muito perfil comercial, a gente vê muito isso em ti, que tu consegue conversar com as pessoas e ter empatia, né, de as pessoas confiarem em ti, porque tu fala de uma linguagem que se aproxima muito delas, né. Então, eu quando saí do escritório, na verdade, foi o desafio que eu assumi, né, desde o início, né, eu sempre falei para a Vanessa e falei para o Rafael, né, que era o escritório que eu trabalhava antes, que o meu desafio de sair do escritório que eu estava, que me dava uma certa comodidade, porque eu não precisava trabalhar com área comercial, porque lá já tinha bastante clientes, né, era me desafiar nesse aspecto, porque eu sabia que era isso que eu precisava me desenvolver, que era a questão comercial. E eu e a Vanessa, a gente estudou muito desde o ano passado e temos tentado aplicar tudo esse conhecimento teórico que a gente estudou bastante na prática do nosso escritório. E aproveitando para falar de uma outra questão que é do preço, né, que tu abordou, até foi algo que eu e a Vanessa comentamos também de manhã. Eu vi uma live que eu acho que era o Felipe Tito comentando sobre o preço, que eu achei bem interessante. Sim. Que ele falou assim, que ele nunca viu a Coca-Cola reclamar do preço da Dolly. Porque, na verdade, o perfil de consumo são totalmente diferentes, né? A gente sabe da qualidade da Coca-Cola e a qualidade da Dolly.
Então a Coca-Cola nunca reclamou que a Dolly cobra, sei lá, ela cobra quase R$ 10, dependendo da cidade, né? Um refrigerante, e a Dolly, sei lá, é R$ 2, R$ 3. Mas é que o produto é bem diferenciado. E eu acho que isso se aplica muito na advocacia. Às vezes a gente reclama muito dos advogados que cobram preço vil, que cobram um valor muito baixo, que vão fazer audiência, sei lá, por R$ 50. E a gente acha um absurdo, né? Mas é porque a gente vê valor no nosso trabalho e na qualidade do que a gente entrega. Então, e o problema não está neles também, só que eles vão entregar um serviço que eles vão ter que fazer quantas audiências para no final do mês fecharem uma conta que dê um valor razoável. Então, eu acho que na advocacia é muito disso. Quando eu ouvi isso de comparar a Coca-Cola com a Dolly, eu achei muito interessante essa comparação e realmente faz muito sentido, né? E assim, ó, um dos objetivos desse perfil, um dos objetivos das lives é desenvolver essa oratória que a gente vem construindo, desenvolver essa conexão com colegas, com clientes, mas acima de tudo, trazer muito daquilo que a gente construiu em 2020, um ano de pandemia, lockdown, as pessoas perdendo seus familiares, e a gente conseguiu abrir um escritório, a gente conseguiu montar uma empresa e sair do zero, e a gente está super bem. Então, a ideia desse perfil é trazer essa experiência prática para os colegas. Porque a gente não quer os nossos colegas sofrendo aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente teve que descobrir sozinho, né? Se pegar um vídeo ou uma reunião minha da linha um ano atrás, a gente era uns bichinhos do mato. Esse raciocínio que a gente tem hoje, até a gente brinca assim, eu vejo conteúdo em todos os lados, ou eu vejo oportunidade de negócios. Às vezes eu até tô ficando até meio chata, assim, porque tudo eu vejo produto, tudo eu vejo formas de monetizar. A gente virou a cabeça para deixar de ser só advogado, mas para ser empresária, para pensar com cabeça de negócios, né? E é essa a ideia, trazer essa experiência, tanto nossa quanto de vocês, os colegas que deram certo, assim, que estão super bem, para dar uma cortada no caminho aí dos colegas e trazer um conteúdo bacana. Olha ali quem está participando da live. Cachorro, tá aqui. O nosso nicho é pet, né? Participando, né? Tá certo. Agora falar um pouquinho com vocês sobre a experiência, né? A gente até na outra live a gente abordou isso de muita gente achar que tem um grande preconceito com jovem advogado. E a gente vê grandes diferenciais de mercado com pessoas que se formaram há menos tempo, né? E eu queria falar com vocês sobre isso, sobre vocês já têm, né, uns 4 ou 5 anos de formados, mas para vocês explicar um pouquinho dessa experiência que não é de 4 ou 5 anos, que ela é muito anterior, até a questão do Carlos, que a gente fala dessa questão de vendas, do comercial. Então ele traz uma bagagem muito anterior, que ele não se resume a só o período, a experiência dele é o período dele de formado. E eu acho que a Tati tem um grande exemplo sobre isso, porque ela sempre atuou já com direito trabalhista, mas um viés de RH antes, então toda a experiência que ela tem, que isso é um diferencial e é muito anterior à formatura dela, né, Tati? Claro. Então, como eu comentei, né, desde 2008, em 2008 eu tive a oportunidade de integrar a área de recursos humanos de uma indústria, né, que foi onde eu tive esse primeiro contato com o direito do trabalho, né. Porque, embora trabalhar na área de RH não seja diretamente um setor jurídico, né, a gente tem muito contato com legislação trabalhista, né, para atuar ali nas questões do dia a dia do departamento pessoal, né, cálculos, enfim, de férias, decisões, e eu vejo assim, além disso, desse período ter contribuído na escolha, né, na escolha da área que eu atuaria, porque me identifiquei muito, contribui até hoje, né, com as minhas atividades, tanto nos períodos que eu trabalhei em jurídico interno, né, na questão de entender os dois lados, né, tanto do advogado quanto da parte de RH, fazer essa intermediação entre esses dois campos que trabalham juntos, tanto quanto atualmente a gente teve, né, em 2017 a reforma, né, trabalhista, que trouxe, inclusive, requisitos no rito ordinário. Agora nós temos que apresentar cálculos, né? Então, essa experiência que eu tive na área de RH me trouxe essa bagagem também
de conseguir fazer essa transição da lei, né? Sem ter aquele baque, sem sentir tão forte nessa mudança, porque eu já tinha o conhecimento de cálculo, de tu já liquidar os pedidos previamente, né? Então, além de todo o contato que eu já tinha com a legislação, sem dúvida, com essa parte também de cálculos contribuiu muito para a minha atuação como advogada trabalhista, né? Isso. E o Carlos também, né? Eu acho que o Carlos, quando a gente estava até conversando, né? Falando sobre, por que escolheu a área de atuação e tal. E aí ele trouxe um caso bem interessante, né? Que ele sofreu enquanto filho, buscando auxílio previdenciário para o pai dele. E isso foi algo que deixou ele com a pulga atrás da orelha, né? De, daqui a pouco eu vou atuar ali, porque eu não quero ser um profissional que vai entregar um trabalho que não é de qualidade para um momento tão importante, né? Porque a gente sabe que a aposentadoria é muito importante para as pessoas, porque é a renda dela pelo resto da vida. Então, conta um pouquinho para nós sobre isso, Carlos, sobre a experiência que tu viveu com teu pai, na verdade. Eu era ainda... Eu não lembro que idade eu tinha, entende? Só que eu lembro que o pai, por ele ter trabalhado na construção civil, ele se desgastou bastante. Então, ele teve um problema no quadril, um desgaste, então ele não tinha mais condições de trabalhar. E também lembro muito que todo mês ele contribuía, entendeu? Aquilo ali era sagrado para ele, aquelas pessoas mais antigas, assim. E quando ele precisou, foi uma frustração tão grande para ele, que ele, tipo assim, como se tivessem virado as costas para ele, para aquela pessoa que sempre foi presente, que sempre, né, cumpriu com o dever dele de pagar o seu carnezinho todo mês, e quando ele precisou, o INSS simplesmente virou as costas. E aí começou uma peregrinação, achar quem é que ia ajudar ele. Então ele começou a picar de pessoas em pessoas, até pessoas que se chamavam advogados, que existe muito disso, existia, eu acho que na Previdência isso. E o que aconteceu? O pai ele foi conseguir um bom tempo depois, mas durante esse período aí ele passou por alguma dificuldade, entende? Então hoje, quando eu comecei a atuar na área previdenciária, eu pego e olho o cliente como se fosse, tipo assim, como se fosse meu pai que estivesse ali, entendeu? Tipo assim, eu não posso fazer de qualquer jeito e também não... Eu tenho o dever e o compromisso de trazer o melhor resultado para aquela pessoa. Eu não posso simplesmente tratar ele como mais um para ele. Cada cliente que eu estou assistindo ali, eu atuo como se fosse para o meu pai, entendeu? Então é isso que eu levo hoje para mim. Então, hoje, quando eu comecei a atuar em previdenciário, me identifiquei demais, porque passa uma história na tua cabeça. Me atualizei, hoje eu tenho 2 pós em previdenciário. Não quer dizer que eu saiba tudo, mas eu estou sempre me atualizando, porque previdenciário não tem lugar para aventureiro, porque tu dormiu hoje, amanhã a legislação já alterou. Então, se tu não está atualizado, se tu não gosta da matéria, então começa a ficar meio difícil, e eu já recomendo assim, para aqueles que daqui a pouco acham que é modelão, ou que é tipo assim, vamos fazer porque é tranquilo, porque antes tinha muito disso, né? Trabalhista também era assim. Trabalhista era um modelão e salve-se quem puder. Alguma coisa a gente ganha, só que no previdenciário não, né? Até na faculdade, quem fala, faz a prova da ordem em trabalhista porque tem menos peças, né? Tem menos situações, mas é muito pelo contrário, para mim sempre foi muito mais difícil, porque além da CLT tem um monte de OJ, vários entendimentos, a construção jurisprudencial é muito maior, tem que estudar muito mais. E é umas palavras que a gente escuta na faculdade, né? Não, tu vai fazer penal, ou tu vai ser juiz, sabe? Tu tem cara de juiz, tu vai fazer magistratura. Às vezes as pessoas colocam algumas crenças na cabeça da gente, a gente sai atrás e acha que é verdade, né? E quando a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, boa parte se frustra, assim, e aí volta nessa questão dos honorários baixos, porque a pessoa tem que fazer dinheiro, tem que trabalhar e aceita qualquer coisa. Aí é que eu me refiro, entende?
acaba se sujeitando a pegar tudo e muitas vezes não sabe o que está fazendo, entendeu? E foi o que aconteceu, voltando lá, e daqui a pouco foi o que aconteceu com meu pai lá atrás. Caiu na mão de uma pessoa que daqui a pouco cobrou pouco do meu pai, que as pessoas procuram pelo mais barato às vezes. E aí o que aconteceu? Aconteceu todo esse transtorno com ele, entendeu? Então hoje eu sempre tento cobrar um valor justo, que eu digo assim, que um valor de mercado, um valor de tabela OAB, e prestar um serviço de qualidade para a pessoa que no futuro eu consiga me orgulhar de ter feito aquilo, né, de forma diferente para ele, trazer um resultado para ele que no futuro, porque na verdade essas pessoas hoje elas se tornam meus amigos, né? Porque toda concessão de benefício é uma festa para mim, porque é como se eu tivesse no lugar do cliente. Como se fosse para mim aquilo ali. Então, assim, o que eu faço hoje, para mim, tá ótimo. Eu sou muito satisfeito, gosto de fazer, e se eu puder, que agora a Tati está me ajudando, vai ser só no previdenciário que eu vou trabalhar, e deixar o resto para trás. E o direito do trabalho, eu entendo, assim, que às vezes os processualistas são muito injustos com o direito do trabalho, né? Porque durante a faculdade toda eu escutava Justiça do Trabalho, aquilo lá, né? A gente sabe os comentários dos professores. Então, era algo que sempre me machucava muito, assim. E hoje eu vejo que não, que o direito do trabalho, a Justiça do Trabalho, tem as suas particularidades, sim, diferentes do processo, do processo civil. Mas a gente tem um trabalho bem árduo, nós temos... além, como a Vanessa falou, CLT, OJs, entendimentos, a gente tem sindicatos muito fortes, né? Com convenções muitas vezes que trazem muitos direitos além, né, do que prevê a CLT. Então, para te prestar um serviço de excelência, tu tem que te dedicar àquela categoria, conhecer, né, a convenção coletiva daquele nicho, né? Para te atender. Eventualmente, a gente recebe pessoas que vêm com uma queixa e tu vai ver a convenção, tem várias cláusulas que não estão sendo observadas. Então, o profissional, ele tem que estar atento, sim, para entregar o melhor direito, né? O direito correto ao cliente também. Tem muita técnica, sim, no direito do trabalho. Então, isso é interessante, porque quando o pessoal fala, por exemplo, tem um preconceito com o direito trabalhista. Mas não é, eu particularmente acho bem complexo e não é a área que nem eu nem a Vanessa atuamos, tanto é que a Tati é a nossa parceira de trabalhista, o Carlos é de previdenciário, porque a nossa preocupação é, assim como vocês, de entregar um serviço de excelência para os nossos clientes. E o preconceito que tem, na verdade, é muito por conta da nossa classe profissional. Os próprios advogados, quem vai para o trabalhista, eles acham que eles vão atuar com um modelo. Eu já tenho um modelo lá de pedir hora extra, de pedir não sei o que. E é ali que está o problema, que isso é muito arriscado, porque precisa ser uma peça personalizada para o cliente, porque ninguém trabalhou no mesmo lugar, ninguém faz... Um cliente faz uma função, o outro faz outra. E em previdenciário também, né, Carlos? Cada caso é extremamente peculiar, é a vida profissional de uma pessoa, são as contribuições de uma pessoa. Então, tratar cada cliente com modelos é muito arriscado, porque é o direito do nosso cliente que a gente está colocando em jogo. E eu sinto muito essa responsabilidade. Quando o cliente confia uma ação para mim, para eu atuar, ou algum contrato, ou qualquer coisa que eu sou contratada para fazer, eu me sinto extremamente responsável por aquilo, para entregar o melhor para o cliente. Então, o problema é que às vezes tem esses preconceitos com algumas áreas, e até com contrato, às vezes, contrato tem modelo na internet. Mas o modelo na internet não é personalizado para ti, e isso é arriscado, tu está se arriscando mais do que, às vezes, se não tiver um contrato, dependendo das cláusulas que ele tiver. Então, eu vejo isso, assim, a nossa profissão tem muito advogado que acha que é possível trabalhar apenas com modelos, e isso arrisca o direito do cliente, e às vezes o cliente ele fica com essa sensação ruim daquela área de atuação, né? E também outra questão de modelo é atender cliente como modelo, é fazer justamente o que a gente critica, por exemplo, do INSS. Que atende, por exemplo, quando vai o meu pai lá pedir uma aposentadoria, atende como mais um número, não analisa direito, às vezes
tá tudo registrado lá que ele trabalhou em determinados locais e eles não contabilizam aquele período. Então, eu, pelo menos enquanto advogada, não quero atender os meus clientes como sendo mais um. Eu quero atender eles da forma mais personalizada possível, né? Claro. E é legal de falar nesse ponto que lá no início da faculdade, nas disciplinas propedêuticas, que eles chamam, acho que é esse o nome, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que as relações humanas são complexas. E como que a gente vai resolver problemas de relações complexas da mesma forma, tratando todo mundo igual? É uma contradição até durante a faculdade, né? Primeiro a gente aprende que é todo mundo diferente, que é super complexo uma relação e outra, e aí no final a gente está pedindo um modelo pro colega para passar na cadeira de estágio. Essa questão do previdenciário, principalmente, com a reforma da Previdência que teve, e todas essas alterações que vêm ocorrendo, porque por causa da pandemia, INSS em crise e tudo mais, hoje o risco de uma pessoa ir procurar se aposentar sozinha no INSS, para começar, ela não vai conseguir, porque hoje em dia está restrito. Tu não consegue entrar na agência, entendeu? É tudo pelo site do meu INSS. Então, hoje em dia, o risco dessa pessoa solicitar sozinha o seu benefício, seja aposentadoria, seja um auxílio-doença, e o risco dela ter o benefício indeferido é 90%. 90%. E se conseguir, o risco dela ter um prejuízo é muito grande, porque o INSS vai desconsiderar muita coisa, vai fazer cálculo errado, às vezes não é nem de má fé. Às vezes... porque o volume é muito alto. O volume é muito grande e eles não têm como te dar uma atenção. Tipo assim, é a obrigação do servidor emitir uma carta de exigência, né, quando vê que necessita de algum documento. Às vezes ele manda lá um modelão gigante e o cara vai olhar aquilo e não vai saber, não sabe. Pra gente já é difícil, tu imagina, né, para uma pessoa daqui a pouco com baixa instrução e tudo mais. Então, não tem outro jeito. De alguma forma, vamos dizer, no primeiro momento ele pode não contratar um advogado para fazer esse encaminhamento, reconhecer período especial que requer perícia, enfim. Lá na frente ele pode ter um benefício muito aquém do que ele esperava em termos de valores e muito provavelmente ter que contratar um advogado para fazer uma revisão, né? Que também é um outro trabalho que o Carlos faz, que é a revisão, né, dos benefícios, e sim, que é possível em algumas situações fazer a revisão e alterar, né, mudar esses valores dessas... Hoje se faz muito, que está em alta, né, é o planejamento previdenciário. Hoje em dia, a pessoa tem que se planejar hoje para poder se aposentar amanhã. Porque, tipo, hoje a gente consegue ainda fazer alguns consertos, digamos assim, ajustes e revisão de períodos, complementar. Só que a legislação ela vem alterando para a gente não conseguir mais fazer isso. Então, se tu conseguir planejar hoje, tu vai ter o amanhã. Se tu não te planejar hoje, talvez amanhã tu fique sem benefício. Então, o planejamento hoje é a melhor opção, sem falar que muitas vezes as pessoas contribuem errado e estão dando dinheiro para o INSS sem necessidade nenhuma. Tipo, tem pessoas aí que podem economizar 30, 40 mil reais, digamos assim, fazendo um benefício que não vai alterar a renda dela lá no final, entendeu? Então, isso tudo é o planejamento. Tipo, depende da alíquota, depende da profissão que tu exerce, depende, vários fatores. E para além disso, que a gente fala muito do cliente também, né? Do cliente procurar um advogado. Mas eu penso também em relação ao advogado, do advogado que ele não é especialista, não se aventurar em áreas que ele não tem conhecimento. A Vanessa me mandou mensagem, por isso que eu estava botando aqui pro lado que ela tinha que sair, tá? Que não tem experiência em áreas, por exemplo, como o previdenciário e assumir a responsabilidade de fazer. Cara, isso é muito arriscado. E eu acho que o Carlos até deve, não sei se já passou por situações assim, de colegas que entraram de forma equivocada e que depois ele teve que consertar as ações ou os pedidos, porque são áreas bem específicas. E eu acho que cada vez mais na advocacia a gente tem que se posicionar enquanto nicho de mercado, enquanto área de atuação, para isso, para focar o estudo, para entregar um trabalho de excelência para o nosso cliente. Não adianta querer atuar em tudo.
Porque senão a gente vai fazer um serviço mais ou menos em todas as áreas, para não dizer um serviço péssimo em todas as áreas, né? Então a importância de trabalhar com parceiros. E hoje, na live de hoje, falar sobre parceria é muito legal para nós, porque são 2 parceiros, meu e da Vanessa, né, do nosso escritório, das áreas trabalhistas e previdenciárias, que eu e a Vanessa a gente não tem, não tem o estudo necessário para atuar nessas áreas, por isso que quando a gente tem demandas, a gente repassa para eles. Então, eu acho que falar um pouquinho sobre isso, né, Carlos, sobre a importância de ter parcerias para justamente evitar erros de depois tu ter que chamar um colega teu para consertar um erro teu, porque isso gera um constrangimento muito maior, né? Eu tive essa experiência com um colega, que na verdade ele tentou fazer sozinho e não conseguiu. Só que porque é complexo, né? Muito complexo, só que aí chegou um momento do processo que ele me pediu ajuda. E, tipo, tem muita coisa que a gente consegue ajustar. Só que dependendo da situação, se tu entrar errado, tipo, só fazendo de novo, e quando dá pra fazer de novo. E, tipo, isso aí eu deixei muito claro. E o tempo, né? E aí o teu cliente, ele criou uma expectativa, ele confiou em ti, ele acha que quando ele receber, ele vai receber aquele valor para trás, né? E aí chega lá e não é. E aí vou ter que fazer de novo e explicar isso pro cliente, né? Eu acho muito... Nossa... E daqui a pouco, tipo assim, tá muito demorado o meu processo, doutor. O que aconteceu? Tipo, eu olhando assim, não tive nem coragem de dizer o que aconteceu, né? Aconteceu que... Mas beleza. E... Não vou comentar muito, né? Mas, assim, ó, falando de parceria, a gente tem bastante parcerias. Tem tipo vocês como parceiras, né? Eu também tenho um parceiro muito bom em Santa Catarina, que aí eu atuo só com previdenciário, com os bancários, né? Todos os tipos de bancários ali da região e também Paraná, a gente atua. E pega alguma coisinha do Rio, às vezes até de Rondônia eu andei pegando. Então, assim, é aquele negócio que eu falei, né? A gente conseguiu se especializar. Quando eu comecei a pegar esse pessoal que era bancário, eu consegui trazer um resultado muito bom para eles, e eles começaram a ter a confiança, e depois que teve essa confiança, começou a expandir. Então a gente já está pegando o Paraná, já está pegando o Rio, então já está atendendo a nível Brasil, entendeu? Então, para mim... Essa questão do processo eletrônico, e até hoje em dia do INSS ser eletrônico também, possibilita isso, né? Isso é muito bom, de tu poder atender cliente de tudo quanto é canto, né? Hoje em dia, tipo, audiências são muito poucas. Essa semana retrasada, não passada, eu fiz uma destruição, que era uma pensão por morte de uma bancária até, que foi em Santa Catarina. Mas de forma virtual, entendeu? Bem tranquilo. Sim. Tipo, não tem necessidade. Hoje, com a pandemia, muito embora, né, seja... difícil de lidar com ela trouxe algumas coisas pra gente, assim, que, né... Acelerou, né? Acho que acelerou a questão mais de audiências online, né? Que era uma resistência grande, eu acho, de muitos advogados, né? E hoje acaba... Na verdade, a pandemia... Eu vejo... Ela fez a gente se reinventar, né? Até eu e a Vanessa, a gente fez um post na DVPet, né? Se você está sofrendo profissionalmente com o lockdown da mesma forma como sofreu ano passado, pensa se essa dificuldade toda estão nas medidas restritivas ou está em ti, advogado. Porque, na verdade, esse tempo fez todo mundo, olha... Tem que atender online, tem que saber dar um atendimento à distância para o cliente, tem que saber encontrar meios de prospectar à distância. Então, eu acho que a pandemia trouxe grandes inovações para o direito, que tem uma visão muito tradicional de algumas coisas, de precisar ser um atendimento físico. Hoje em dia a gente vê que é viável. Antes a gente achava, em algumas áreas é possível, mas na maioria não dá. Trabalhista não dá, você tem que falar com o trabalhador, previdenciária, tu tem que pegar os documentos. E agora viu que não, que na verdade dá. Só que, claro, você tem que instruir o teu cliente, como digitalizar os documentos, de como te mandar, às vezes orientar ele de como vai ser a reunião online, mas que é possível, né? É possível. A percepção do cliente para o atendimento online, a percepção do cliente para o atendimento online, ele tá mais fácil, né? Tinha-se num passado não muito distante de que tu precisava ter uma sala, que a gente precisava ter uma estrutura com secretária, e isso dificulta muito o início da advocacia. Tu não tem cliente,
não tem venda, como que tu vai arcar com o aluguel de uma sala, com estrutura de computador, internet, água, luz, e, né, um monte de coisas que tu bota na ponta do lápis e que acaba não compensando no início da advocacia. E eu vejo que os clientes, eles estão mais abertos a fazer reuniões online. O pessoal entendeu que otimiza tempo. Eu e a Irine, a gente atende basicamente empresas, né? O que é questão de pessoa física que a gente passa para algum parceiro tocar. Mas empresas, sim, eles estão super adaptados a fazer reunião online. A gente tem uma flexibilidade melhor de horários. Se precisa atender bem cedo, consegue atender bem cedo, porque não tem que te deslocar. Por vezes, a gente chega a fazer assim, 4, 5 atendimentos em um dia, né? Concentra tudo em 2 dias, 3 dias da semana, e isso otimiza para a gente fazer as peças, os contratos, para estudar também. Então, o cliente está mais propenso ao atendimento online, né? Hoje, quando eu atendo um cliente que me procura novo, eu já questiono. E dou as opções. Nós podemos fazer, né, o atendimento presencial, aí eu indico os locais que eu atendo e já deixo à disposição também que a gente pode fazer uma reunião online. Alguns, como a Vanessa comentou, têm uma certa dificuldade no envio de documentos, mas em alguns casos que eu vi que talvez não fosse dar muito certo o envio por e-mail, por WhatsApp, eu mandei um motoboy, ele pegou a documentação, veio tudo certinho. A audiência online, quando eles têm alguma dificuldade, a gente acaba marcando daí no escritório e auxilia, né? Mas tem tudo andado perfeitamente bem, assim. Eu realmente acho que esse modelo, assim, veio para ficar e veio para otimizar o nosso tempo, que é o tempo que a gente está no trânsito, a gente está estudando o caso do nosso cliente, né? Então eu acho que realmente veio para ficar. Na verdade. Isso é interessante, até eu tô morando em São Paulo agora, né? Então lá eu ter que sair de algum lugar para o outro é muito demorado. E às vezes não é questão perto, mas é porque tem trânsito. Inclusive na pandemia tem muito trânsito nas ruas lá. Então isso o cliente viu que era bom para ele. Nossa, eu estar em casa, fazer uma reunião, eu e a Vanessa a gente atende às vezes de noite, né? Fora do horário de expediente, justamente por isso, assim, para dar essa facilidade para o cliente. Então o cliente passou a ver, não, mas eu fazer esse atendimento online para mim é bom, eu vou ter que sair daqui e ir até lá, gastar meu tempo, depois voltar. Acaba tumultuando o dia do cliente também, né? E sem falar da nossa atuação em todo o território nacional, né? Vocês sabem que a gente nichou o nosso atendimento para empresas do mercado pet. Existem poucos advogados no Brasil inteiro que atendem esse nicho. E a maioria dos colegas que atendem, dos poucos que atendem, eles são focados em direito médico veterinário. Então, assim, a gente tem cliente em Minas, interior de Minas, a gente tem cliente no interior de Goiás, a gente tem cliente em Fortaleza, a gente tem cliente no interior de Pernambuco, não vou lembrar o nome da cidade, porque é bem no interior. Então, essas empresas, elas não têm acesso ao advogado especializado. Principalmente no caso do mercado pet, que são muito poucos que atuam e que realmente estudam, né, o negócio do mercado pet em si. Então, eles veem, assim, como um benefício mesmo, como a gente entrega mais valor para o cliente atendendo assim. E até essa questão do processo eletrônico e de nos permitir esses atendimentos à distância é também um contrapartida do poder da internet, né? De chegar para essas pessoas de tudo quanto é lugar, o nosso conteúdo. A Vanessa, a gente faz bastante live, né, com o pessoal do nosso nicho de mercado, né, mais daí do perfil do Jurídico Pet, sobre assuntos de direito aplicáveis a esse nicho. E como vem clientes nos procurar depois disso, né? Até hoje, né, Vanessa, pela manhã teve gente do Paraná nos procurando, do interior do Paraná. E a gente vê o resultado que dá da internet de poder entregar conteúdo para o pessoal do Brasil inteiro. Porque às vezes, quando que pessoalmente a gente poderia ir dar uma palestra lá no interior do Paraná, ou lá no interior do estado de Pernambuco, né, Vanessa? E sobre essa ótica, a gente tem boa parte dos colegas advogados falando que o mercado está saturado, que tem muito advogado e não tem demanda.
Se não tivesse demanda, a gente não teria cliente no interior de Minas, no interior do Ceará, no interior do Paraná, né? As pessoas estão saindo da sua região, estão deixando de contratar os advogados dentro da sua casa para contratar na internet. Então, eu assisti uma live, acho que foi do ADV Líder. E aí ele falando que, assim, quantas pessoas do teu condomínio, onde tu mora, sabem que tu é advogado? Aqui nenhum. Ninguém sabe que eu sou advogada aqui onde eu moro. E são 3 blocos, deve ter, sei lá, 60 famílias. Seria um espaço de prospecção de cliente muito grande. E as pessoas não sabem que eu sou advogada. Mas na nossa rede social, a gente tem uma infinidade de clientes. O celular nos trouxe, a internet nos trouxe essa proximidade de ter o cliente na mão. Então, quem pensa assim que o mercado está saturado é porque não está indo atrás da tecnologia, de buscar atendimento online. Assinatura online, a gente trabalha muito com contrato, né? Contrato e extrajudicial. A assinatura eletrônica facilitou muito, tanto para a gente enquanto assinatura de contrato de honorários, enquanto contratos de clientes. A gente teve um caso no final do ano passado. Nosso cliente era daqui de Sorocaba, a empresa que ele ia prestar serviço era de Barueri e um dos sócios estava em Salvador. E o contrato foi assinado em menos de 2 horas, através da plataforma, assim, dentro da disponibilidade de cada parte. Se a gente fosse contar com Sedex, com envio, com motoboy, levaria, sei lá, 15 dias para toda essa gente assinar. Então, quem sabe, tem ferramentas para trabalhar. A gente tem que buscar mesmo. Essa ali é que eles chamam da velha advocacia, né? A velha advocacia, que se não se atualizar, claro, existe o mercado, existe. Mas, tipo, tem muito advogado que se não se atualizar, não procurar enfrentar essa nova realidade, infelizmente vai ficar chorando que não tem mesmo mercado. Não tem por quê? Porque o pessoal está pegando esse nicho aí. E eles estão ficando com aquela velha imagem da advocacia tradicional antiga. De não entender o escritório, não compreender o escritório enquanto empresa, né? Isso a gente vê muito, que a gente tem essa deficiência, que a faculdade não nos ensina, que a OAB não nos ensina, que é a questão da gestão de escritório, de enxergar o escritório enquanto empresa. Tem que prospectar cliente das formas lícitas, óbvio, né? Claro. Mas ter isso aí, ter a questão de financeiro, ter essa estrutura de comercial dentro do escritório, e que isso é muito difícil para a gente, advogado, que às vezes fica estudando muito lei, fica estudando jurisprudência, fica pensando em processo, pensar nessa questão administrativa também, né? Sim, Hoje eu tenho o meu parceiro lá de Santa Catarina, que eu não conheço ele pessoalmente, e nem os clientes. Tipo, faz 3 anos que a gente faz parceria, e eu não conheço nenhum deles. A gente conversa só como a gente está conversando assim. Eu acho que com o Sérgio, eu acho que nem vídeo chamado. Tipo, só por telefone mesmo, só a voz. Só a voz. E a gente fechou até na segunda-feira passada, a gente fez uma live com uma advogada especialista em direito do consumidor, e a gente conheceu ela também através de uma outra palestra. Ela estava lá falando sobre o nicho dela, chamei, Beatriz, vamos trocar uma ideia, né? Ela tinha muita experiência com fiscalização de órgãos de proteção de crédito, e tudo a ver assim, com o nosso nicho de mercado. E aí, numa palestra, conversei ali no chat com ela, passei meu contato e estamos aí, parceiras. Ela é de Bauru, eu estou em Sorocaba, ali em São Paulo, a gente até tá perto, mas acho que pra gente se encontrar presencialmente vai demorar. Se é que a gente só depois da vacina. Só depois da vacina, né, Vanessa? Gurias e guri, eu queria só falar que o pessoal tá interagindo muito, quero agradecer demais, assim, a colaboração. O papo tá tão bom que a gente não tá conseguindo nem parar para ler nos comentários, mas obrigada pela participação. Sigam o @DVPet, sigam o @JurídicoPet, sigam o Carlos e a Tati. Pega o aviãozinho aqui e envia pro pessoal, que o papo tá tão bom que eu acho que a gente vai ficar mais tempo. Vamos ver a disponibilidade aí do Carlos e da Tati, né? Sextou pra nós. Sextou já. Daqui a pouco vai ser o churrasco, Carlos. Vai ser o churrasco aí hoje.
Não sei, sabe que eu andava meio pesteadinho. Tô pensando se vou Ah, não tomar comprou a alguma coisa. picanha. Ah, Olha, então, cara, eu tô sabendo que saiu uma aposentadoria bem legal essa semana. Saiu. E aí, então, tá valendo um churrasco de ambos. Eu até falei pra Aline, não vai sair um churrasco, mas o Vai pessoal tá sair. se puxando. Nós vamos derrubar um Deu- boi. Nós vamos Vai derrubar ser um boi. boi. mas meu pai estava online aí, não sei se ele está ainda, Cliente. mas realmente, e aí falar sobre parceria, né? A importância de ter bons parceiros e parceiros em quem a gente confia, né? Esse é um exemplo, na verdade, o Carlos, ele, além de amigo e parceiro, a gente trabalhou junto por muito tempo lá no escritório, né? Carlos, depois que ele se formou, eu tinha uma questão de aposentadoria do meu pai, e aí, como ele diz, né, que ele atende os clientes como se fosse atender o pai dele. De fato, atendeu muito bem o meu pai essa semana. Para alegria dele, saiu a aposentadoria, né? Então, até agradecer ao Carlos essa parceria e o trabalho de excelência que ele entregou. E realmente, depois aí que terminar não, que a gente controlar essa pandemia, certamente, né, Carlos, fazer um churrasco. Sim. O pai da Aline foi um exemplo, né? A gente ingressou e tivemos reconhecido praticamente todo o período especial dele, né? Nem o tempo Só que aí, militar, assim, né, Carlos, o INSS não tinha tempo, reconhecido, né? Lá tempo, administrativamente. tempo militar, tempo rural em regime de economia familiar, tempo especial exposto ao agente frio, que aí tem toda uma questão. Então, a gente teve que fazer também um estudo para ver se era caso de aposentar especial ou converter esse tempo especial em comum, que foi o caso. Então, assim, ele se aposentou como uma renda melhor que se tivesse aposentado com aposentadoria especial ainda. Isso aí é diferente. É diferenciado. Posso fazer um empréstimo com ele, então, Carlos? Posso pedir para ele investir lá no escritório? Pode investir. A margem consignada dele vai ser bem bom. Cuida com o pessoal do INSS. Eu vou ficar ligando, né? Eu vou falar nada de empréstimo, pai. Não. Saiu terça-feira a sentença. Possivelmente eles vão implementar o benefício semana que vem e já vão começar a ligar para ele. Já vou falar para ele, troca de número, pai. Troca de novo. Mas para quem está nos assistindo, para quem está nos assistindo entender assim, a construção que a gente faz com o parceiro, que não é só olhar ali, eu tenho um colega qualquer para ser parceria, né? A gente tem que confiar. E a gente confia tanto que o pai da Aline, né, não que a gente não poderia fazer, a gente poderia até fazer a aposentadoria dele. Mas como nós não somos especialistas, a Aline não é especialista em direito previdenciário, confiou a aposentadoria do pai dela nas mãos do Carlos. Isso é um nível de conexão com o parceiro assim, que tem que ser muito grande, né? Porque a gente está entregando os nossos clientes, os nossos familiares na mão de outro profissional. Então, é quase que um casamento, assim. A gente sabe muito da qualidade do serviço do Carlos e da Tati, que os nossos clientes trabalhistas e previdenciários exclusivamente são deles. Isso aí. Que nem eu disse para a Aline, quando sai uma aposentadoria dessas, eu fico mais contente, às vezes, que a própria pessoa. Porque, na verdade, tipo, a pessoa não enxerga o teu trabalho, né? Mas, tipo, tudo que tu foi fazendo e que tu foi construindo ao longo do processo, que demorou, o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos, né, Aline? Isso, acho que quase 3, E agora, possivelmente, vai vir recurso do INSS, mas o benefício já está implementado. Mas o recurso, dificilmente eles levam, porque a prova está feita, entendeu? Está feita e não tem muito o que discutir. Inclusive, se recorrer, mais honorários para nós. E isso é legal porque na verdade, a parte, né, no caso, por exemplo, no caso do meu pai, eu acho que ele nem tem ciência da complexidade que era o caso, da questão de conversão de especial em comum e de todas as teses ali que foram abordadas, de impugnação à perícia só por cautela máxima, né, Carlos? Sim. Então, de todo o trabalho que foi desenvolvido, porque na verdade é muito técnico, é técnico para nós, advogados, imagina para a parte entender, né? Sim. Dificilmente. Por isso que a gente fala bastante, assim, eu e a Aline, sobre não ser tão formal, não sermos tão formais, né? Até a gente evita de se vestir tão advogadinha.
A gente quer ter uma acessibilidade muito grande com os clientes, conversa como se de igual para igual. Não tem mais espaço para juridiquês, para falar em teses difíceis. O cliente não quer saber que tese tu vai usar. O cliente quer saber se tu vai resolver o problema dele, se o problema dele tem solução, e se não tem solução, como que dá para minimizar esse prejuízo. Então, esse exercício, assim, quando a gente sai da faculdade de falar menos difícil, é bem complicado. Até a gente vai fazer alguns posts, daí escreve umas palavras assim. Como é que foi que a gente corrigiu esses dias, Aline? Não vou lembrar porque a gente está evitando de usar as palavras difíceis, assim. Mas, né, aquela coisa da formalidade, não tem mais espaço para isso. Como que tu vai explicar para uma pessoa que recebeu uma aposentadoria todo esse caminho técnico falando juridiquês? Não tem como, ninguém vai entender. E aí é nisso que o pessoal peca, assim, e o cliente não enxerga o trabalho. Não enxerga o trabalho e pensa que o serviço foi caro, né? E os nossos serviços, na verdade, no atendimento é meio que o meme aquele da Nazaré, né? Que fica cheio de cálculo aqui em cima. Porque o cliente está nos contando a história do jeito deles e a gente já vai pensando em tese. Cara, como é que eu vou botar isso lá no processo? O juiz tem entendimento assim, aí o fulano tem aquilo, aí tem a lei assim. Só que isso a gente não precisa explicar para o cliente, porque ele está nos contratando para a gente fazer aquilo. Só que quando ele vai contar a história, a gente já está nisso, né? Mentalizando de como que vai colocar isso, estruturar isso numa petição e mas para te ter uma ideia, assim, ó, eu falo para Tati, tem coisas que, tipo, teve um recurso que eu fiz, foi uma aposentadoria de um senhor que ele me procurou, ele foi aposentado e ele era portador de HIV. Aí ele tinha o direito à isenção daquele imposto de renda, né? E eu disse para ele, eu vou conseguir a isenção para ti. Isso foi em 2017, 18. E solicitei, só que o que dizia? A lei dizia que todo portador de HIV tem direito à isenção, doença grave, ponto. Só que, para minha surpresa, eu ajuizei isso aí em Catão da Canoa e tive o pedido improcedente, porque ele não tinha adquirido AIDS ainda. Aí, mas como isso, né? A lei não diz isso. Aí recorri aqui para a turma recursal e eles mantiveram a sentença. E aí eu não vou dizer para ele isso aí, né? Porque, a lei está dizendo isso, e aí o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar, estudar, e achei uma decisão lá foi Paraná. No Paraná dizia que é o seguinte, que na verdade o portador de HIV ele tem direito, ele não precisa adquirir a AIDS, né? Para ter o direito, porque, né? Não faz sentido. O vírus não precisa se manifestar, só o fato dele ser um portador do vírus, ele já recebe o benefício. Isso, aí o que eu fiz? Eu paguei as custas do processo, ingressei com um incidente de uniformização e foi mês passado, saiu a decisão, eles por unanimidade concederam um entendimento novo e agora está aqui no Rio Grande do Sul para mudar o entendimento, para juízo de retratação. Então, só pelo esforço desse cliente, hoje, todas essas pessoas que têm essa dificuldade, que têm essa doença, hoje eles vão conseguir a isenção do imposto de renda por causa dessa decisão que eu consegui para ele lá no Paraná. Lá com essa decisão similar lá do Paraná. Então, brevemente... Isso mais do que garantir, dá uma felicidade, né, Carlos? E isso é muito mais do que entregar o que o cliente te pediu, né? Já virou uma questão pessoal quando foi lá, eu vou pagar essas custas porque agora eu quero. Não, é pessoal, porque eu não vou receber um centavo por isso aí. Só que assim, é um direito que ele tem, entendeu? E já tinha encerrado a minha situação com ele ali. Só que eu disse, cara, tu tem mais um direito aqui, ó, eu vou conseguir para ti. E no momento que eu vi que aquilo ali tinha como reverter, eu fui até o fim. E graças a Deus consegui. E tô, tipo assim, financeiramente, eu não ganhei. Mas, né, moralmente, eu tô bem satisfeito. Tá mais feliz que ele, né, cara? Mais feliz que ele. Eu mandei para ele disse para mim que não acredita. Que só depois ele vai acreditar. Eline, a gente tem um ritual aqui, né? Que a gente brinda cada pequena conquista. Sim. Então, às vezes, ganhou um seguidor novo, ou um cliente veio através de uma live, ou a gente ganhou um elogio.
sabe, coisa pequena, a gente bate as taças e brinda. E num caso desse, merece um churrasco de festa, né? Aqui tudo é churrasco. Que é tudo churrasco. E eu só consegui por causa do professor Ibanez aí que entrou agora. Acabou de entrar. Ah, eu vi que acabou de entrar. As aulas de tributário nos ajudaram muito. Aqui no escritório, no nosso espaço aqui em casa, nós temos um espaço aqui em casa, né? Tem uma churrasqueira, então aqui tudo vira churrasco. Qualquer conquista vira churrasco. Nós vamos fazer um churrasco aí ainda, né, Vanessa? Tomar um banho de piscina aí com vocês. Tomar um banho de piscina aí com vocês. É o nosso quiosquitório aqui de casa. E agora, adoraria também ter um quiosquitório. Quiosquitório. no inverno, aí eu falei pra Tati, nós precisamos ter um fogão a lenha também. Aí agora, daí sim, hein? Agora tem um fogão a lenha, a churrasqueira, que eu preciso colocar ela elétrica, porque eu não vou ficar ali, né? Vou só ligar ela e deixar. Não tem que me dar serviço, né, Carlos? Mas tá muito Nutella aí, Vanessa. E agora... Não, vamos desligar a live depois dessa, cara. Vai fazer nossos clientes paulistas, que a gente fala muito do churrasco gaúcho, vem com uma história dessa de agora churrasqueira elétrica. E agora os próximos aposentados vão vir aqui receber a carta de concessão com uma churrasqueira ligada. Daí sim, hein? O pai da Aline vai ser o primeiro. Vou avisar, hein? Vou avisar. Vou fazer stories. A gente brinca bastante, assim, né? Da facilidade de estar em casa. Mas só quem trabalha no home office, só quem é... Não só isso, mas para quem empreendeu na advocacia e que é dono do seu próprio negócio, trabalha muito, rala. Às vezes a gente não vê o dinheiro entrar, só sair. Mas também tem essas facilidades, né? Principalmente ali que a gente mora longe, a gente recebe a família em casa, aí consegue tomar um café da manhã com a família, consegue almoçar. Então, quem aí está pensando se vale a pena ou não a advocacia autônoma, te joga, dá trabalho, já aviso, mas é recompensador. Sim. Até a Tati, que tá agora, né, virando essa chave, né, Tati saiu do escritório que trabalhava e agora tá empreendendo com o Carlos. Vai ter esses novos desafios e novas alegrias, né? Até deve estar saindo um choro aqui, eu não sei se está saindo um choro no meu áudio, é que o meu afilhado tá chorando. Tá aí. O Carlos tomou uma vaia aqui nos comentários. Credo, churrasco na elétrica. Na elétrica, não. Ainda não tem. Eu tô te julgando, Carlos. De cancelar a elétrica. É. Não é churrasqueira elétrica, vamos esclarecer. Não é churrasqueira elétrica. A churrasqueira é só o espeto. Ele quer colocar só o espeto elétrico ali que fica. Porque daí ele vai fazendo os prazos enquanto a carne vai assando, entendeu? É pra otimizar o tempo. Essa missão ele não quer dar pra ti, né, Tati? Porque na época que a gente trabalhava junto, o Carlos era assim, ó. Ele levava lanche pro escritório, mas ele só levava o lanche, assim, os mamãozinhos cortados, quando ele tava de dieta e tal, só quando a Tati cortava. Porque se era pra ele cortar, já não tinha mais lanche, porque daí não mudou nada. Dava, né? Não mudou nada. Eu tive que ficar doente ontem pra conseguir uma sopinha. Agora tá nesse... duvido, porque a Tati faz tudo mastigadinho pra ele, né? Corta o mamão, faça suco de laranja pra vitamina C, porque tava gripado, olha. Isso é que é verdade. Se não tá picado, não come. Coisa mais triste. Aí já não. Aí não quer ficar virando espeto, Tati. Se eu sou tu, eu já não aceito a churrasqueira com o espeto elétrico ali. Não, essa é a tua função, agora tu vai. Olha, aí eu lembro da tua Marmita, cara. Viu? Todo mundo lembra, né, cara? Era eu. Uma vez ele inventou que ia ser vegetariano. Aí lá eu inventando comida vegetariana, aquela coisa toda, até que um dia eu disse pra ele, acabou, não é mais vegetariano. As ideias de cardápio era contigo daí, né, Tati? Não é mais. Eu que sei. Ele inventou isso, era bem na época que ele tava fazendo a prova da OAB, eu acho, né? Aí vivia com umas dores de cabeça, e ele já não sabia se era o estresse ou se era que ele tinha mudado a alimentação, né?
Pois então. Não, era o estresse. É. Era o estresse. Depois que eu fiz aquela prova, parece que saiu 200 quilos da minha Era outro Carlos, né? Nossa, na época ele almoçava correndo e ia pro computador já pra ficar estudando. Eu, calma, Carlos, tu vai bugar teu cérebro assim, de muito conteúdo. Deixa, tu tem que tranquilizar um pouco. Ele, não, é só mais essa semana. Aí Mas depois, na outra semana, era um cara tranquilo. Mas Essa último prova semestre- da ordem aí é só para ver se a gente resiste mesmo, se a gente tem coração, tem estômago e tem psicológico para aguentar depois atender os clientes, porque olha, é cada dor de barriga que a gente passa. É bem complicado. Tipo, o último semestre a gente fez o TCC, 10 cadeiras. 10 cadeiras. E mais a prova da ordem. Sem falar que tinha tributário, 1, 2, empresarial também. Empresarial era o mais xarope. Alô? E a prova tá tentando a para fazer ainda. A Borghetti tentando rodar o cara. A felicidade dela que ela não conseguiu ter. Me colocou em jeito. Ama título de crédito, né, Carlos? Ama título de crédito, tu, né? Tá louco. Tentou me derrubar, mas não conseguiu. Agora me diz quando que tu usou o título de crédito no previdenciário? Eu sabia que eu não ia usar aquilo ali. Tá só no cartão de crédito, Carlos. É só no dinheiro no cartão de crédito, né, Carlos? É agora com Agora Pix, tem Pix, já era. Pix, eu não quero com promissória, essas coisas. Letra de câmbio, né, Carlos? Não. Duplicata. Não tem mais essa, paga depois, é na hora, faz o Pix aí, amigo. Não, cheque. Cheque também é uma coisa que já passou, não existe mais. Quem é que usa cheque? Eu não conheço. Eu nunca usei cheque, na verdade. Nunca passei cheque. O Carlos usou bastante. Eu usei quando eu era office boy. Ele contou umas histórias da época de office boy, né, Carlos? Office boy me deram um talão com 20 folhas, eu acho. E eu passava na Alguine ali e olhava um negócio e eu já saía com uma sacola. É meu. 20 folhas foi uma semana e depois nunca mais consegui me arrumar. Nunca mais. Foi difícil. Eu acho que o papo tá bom, né, pessoal? Mas Tá vamos ótimo. encerrar a live. Eu acho que a gente já extrapolou mais de 1 hora, né? Agradecer o pessoal que ficou aí participando. Quem não nos segue pode começar a nos seguir, acompanhar aí o nosso perfil, que a gente produz bastante conteúdo para advogado. A gente faz essa pausa para o café todas as quintas-feiras, né, às 4 horas. Carlos e Tati estão com um perfil novo no Instagram, não estão? Vão divulgar já aí para o pessoal ou ainda não? Posso divulgar, eu tô montando então o Instagram do escritório, que é a Ribeiro Piller. Não postei nada ainda, né? Vai ficar tudo a minha responsabilidade, mas ainda não postei nada. Mas logo já vai ter conteúdo, sim. Ai, que legal. Ai, quero agradecer a vocês pelo papo. Foi muito legal. Eu sinto muita saudade do escritório, muita saudade dos papos que a gente tinha, das risaiadas, das trollagens. Ninguém te trollou hoje, Carlos, mas a tua hora vai chegar. Espera que vai chegar. Certamente E tem vários muito prints legal. aí. Não pode fazer isso comigo. Tem print. Eu já O Carlos, uma pessoa tão séria, né, Carlos? Eu Uma já cara- nem um entro no cara meu tão perfil, sério. que é para não ter esse risco. Porque eu tenho ali umas amizades ali que eles tentam me Perigosas. derrubar também. Ai, por falar nas tuas amizades, a gente esqueceu de um ponto da nossa pauta. O pessoal não acredita que tu é advogado. Ah, sim, que ele comentou. Os antigos, tipo assim, as amizades antigas que faz tempo que eu não vejo, eles perguntam, né? O que tu faz, meu? O que tu tá fazendo? Ah, sou advogado, tá? Já acho que é piada também. Mas de novo, o cara tá sempre de comédia, esse cara. Não, advogado mesmo. Tá andando de carrão, já te pergunto, né, Carlos? Ah, isso aí tu tá na falcatrua, né? Qual é o golpe? Eu sabia que isso aí não ia dar certo. Então tá, gurias. Tá, A gente gurias. agradece. Vamos fazer um print. Da outra vez a gente esqueceu com a Mari. Com o cafezinho vazio? Aí, deixa eu botar meu café. Ai, não vai dar pra ver. Senão eu não vou ter mão. Produção, Mas- tá aí, produção? Produção Eu não tá acho aí, que né? não. Eu acho que não.
Tá aí, hora do expediente. Canequinha presente. Carla, tu tá aí? Pra fazer um print. Eu acho que ela tava aí, tava comentando, julgando a churrasqueira elétrica do Carlos. Já saiu? Já largou de mão a live? Já foi, já era. Já era, no assistente. Então tá, pessoal. Lia, obrigada pela participação. Ah, ela tá Tá aí. ali, ó. Carla, eu vou parar com a canequinha que tu Ela faz um fez. print pra nós. Ela fez. Ah, fez. Show! Não, mas Aí ela sim. tá preparada. Ah, ela quer com a canequinha. Vamos lá, Carla. Fala. Acho que Acho que deu. deu. Valeu. Olha aí, ó. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. A live vai ficar gravada no nosso IGTV, pessoal. Quem não assistiu, quiser mandar para os amigos aí, vai ficar gravada, tá bom? Tchau, pessoal. Segue a pessoal. Beijo. Sextou. Sextou. Gostei.